Uh. Yeah. Uh. Yeah. Saudações de paz, povo de Deus. É sempre um prazer tê-los aqui conosco no Instituto Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento. Estamos estudando a disciplina de hermenêutica, a ciência e a arte da interpretação do texto sagrado. Como reiteradamente já dissemos aqui nas nossas primeiras aulas, a hermenêutica ela estabelece regras, princípios e métodos que nos auxiliam na prática da interpretação do texto. A partir de agora, estaremos estudando as principais regras da hermenêutica e eu já lhe motivo a colocá-las em prática e verás a diferença que isso fará nos seus estudos, tá bom? Portanto, tome aí o seu material de apoio, seu caderno, sua caneta, sua Bíblia. Se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, tá bom? Isso é muito importante para nós. Compartilhe, abençoe outras vidas com este material, tá bom? Vamos lá? Eu quero lhes apresentar os nossos objetivos, o caminho o qual nós estaremos trilhando nesta aula, o caminho do conhecimento. E como primeiro objetivo, apresentar a regra de ouro da hermenêutica. A hermenêutica tem uma regra basilar e nós estaremos estudando a partir de agora já como regra inicial, regra primeira da nossa disciplina. Segundo, esclarecer sobre a regra do sentido comum e ordinário, como também compreender sobre a interpretação adequada do texto. Vamos ver qual é a regra de ouro da hermenêutica? Coloque aí no seu caderno regra fundamental ou regra de ouro da hermenêutica. E esta regra diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. Ela é o seu melhor intérprete, o seu melhor comentário, tá bom? A sua melhor regra como base para o seu estudo. Por gentileza, abra aí comigo, eu quero lhes mostrar isso não apenas na teoria, mas também na prática. Abre comigo aí, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Nós leremos esse texto a partir do versículo 1, para que nós possamos entender na prática esta regra. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Vamos lá? O texto nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Versículo 4, e eu lhes peço, por gentileza, que preste muita atenção. Se possível, destaque isto aí na sua Bíblia. Ele diz: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo está citando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Bom? E o 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ou seja, o diabo está usando a mesma ferramenta, mas aqui fazendo uma exegese do texto, como nós já aprendemos na primeira aula. Tá? Então ele está fazendo uma exegese, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Está citando Salmos 91, do 11 e 12. Disse-lhe Jesus: Também está escrito. Lembra que a regra de ouro da hermenêutica é que a Bíblia
interpreta a própria Bíblia. Jesus está usando o texto bíblico para refutar não apenas a tentação de Satanás, mas a exegese de Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, como também Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 1. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3. E o texto conclui dizendo: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Observe que para refutar a tentação de Satanás e a exegese de Satanás, Jesus Cristo utilizou a própria Bíblia, a própria palavra como ferramenta de interpretação, pois a primeira regra, ou a regra de ouro da hermenêutica, é que a Bíblia interpreta a Bíblia. A Escritura é indiscutivelmente o seu melhor comentário e interpretação, tá bom? Os autores sagrados, nós chamamos dos hagiógrafos, eles dialogaram entre si. Se no Antigo Testamento nós temos a promessa, no Novo Testamento nós temos o cumprimento, tá bom? O Antigo Testamento aponta para o Novo, e o Novo Testamento responde o Antigo Testamento. Acompanhe comigo aí a tela que vai aparecer para você. É possível ver quão apropriado e mais conveniente é o fato de que em qualquer documento de importância onde há pontos obscuros, se busque nele mesmo seu próprio intérprete. Quanto à Bíblia, o procedimento sugerido não somente é conveniente e muito factível, mas também absolutamente necessário e indispensável. Por vezes, nós nos deparamos com textos difíceis de compreender, e a regra nos ensina que devemos buscar nele mesmo a compreensão necessária, a interpretação necessária. Tá bom? Ao estudar a Bíblia, deixe-a falar por si mesma, não lhe acrescente e não lhe subtraia nada, deixe que a Bíblia seja o seu próprio comentário, compare Escritura com Escritura. Esta é a regra de ouro, a regra fundamental da hermenêutica. Tá bom? E a primeira regra, a partir de agora nós estaremos vendo pelo menos 5 regras da hermenêutica, além da regra de ouro. A primeira regra da hermenêutica é a regra do sentido comum e ordinário. Tá bom? O que significa isso? É tomar as palavras no seu sentido usual e comum sempre que possível. Como eu já disse anteriormente, não apenas nesta aula, mas nas primeiras aulas que nós estudamos sobre a disciplina de hermenêutica também, é que os autores sagrados, ou os autores das Escrituras, escreveram com o objetivo de serem entendidos, compreendidos, tá? E esta regra nos ensina que devemos averiguar e determinar qual seja o sentido corrente e comum da época, deve constituir então a nossa base. Portanto, o primeiro cuidado na interpretação ou correta compreensão das Escrituras é o uso da regra do sentido comum e ordinário. Nós temos na Bíblia, nós já estudamos isso também na primeira aula, eu vou deixar o link para vocês aí na descrição e também no primeiro comentário fixado, a interpretação e linguagem. Nós temos o sentido literal do texto e o sentido figurado. O sentido literal baseia-se no uso natural, na norma natural da linguagem, é o sentido comum das palavras, tá? Já o sentido figurado é a expressão de uma coisa em função de outra, como nós já observamos.
ela apresenta para a mente figuras que ilustram outras ideias. Eu vou explicar isso na prática com vocês. Tome aí o seu texto de Gênesis 6:12, eu vou ler aqui na versão Ara Almeida, revista e atualizada. Gênesis 6:12, o texto diz: porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O que o autor quis dizer ao usar a palavra aqui, o sentido de carne e caminho? O que de fato ele queria construir nesta oração ou transmitir nesta palavra, nesta frase, tá bom? Melhor seria se compreendêssemos da seguinte forma: porque todas as pessoas haviam corrompido os seus costumes sobre a terra. Então observe que esse texto não pode ser tomado ao pé da letra. Nós precisamos aplicar a regra do sentido comum e ordinário, que é compreender que esse texto não é um texto literal, é um texto figurado. O autor está usando sinônimos, tá bom? Como, por exemplo, os sinônimos de carne para pessoas e o sinônimo de caminho para costumes. Então, o texto é melhor compreendido se o lermos dessa forma, porque todas as pessoas haviam corrompido os seus costumes sobre a terra. E o que será que o autor de Ezequiel, ou Ezequiel 36:26, quis referir-se à carne? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia comigo. O texto diz assim, Ezequiel 36:26, e vos darei um coração novo, e porém dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne. Mais uma vez aparece a palavra aqui. E vos darei um coração de carne. O que o texto está querendo dizer, o que o autor está querendo dizer ao referir-se aqui à carne? Obviamente que ao ler esse texto, nós não podemos interpretá-lo no seu sentido literal. É um sentido figurado. E o sentido de carne aqui é disposição. Disposição maleável à obediência. Já em Romanos 3:20, o significado é de pessoa, ser humano. Já em Efésios 2:3, o sentido é de desejos licenciosos da velha natureza, o pecado, a concupiscência. Então observe que é importante, nós entendemos que se compreendermos o sentido literal da palavra, nem sempre ela é a melhor opção, ou entender o sentido literal da palavra nem sempre é a melhor opção. Nós devemos fazer então o uso desta regra, a regra do sentido comum ou ordinário do texto. Vamos para mais um exemplo, tá? Marcos 2:1, o texto diz, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Ali, obviamente, o contexto do texto nos apresenta que nós devemos interpretá-lo de forma literal. Jesus realmente entrou em casa, na sua casa em Cafarnaum, onde ele estava hospedado. Já em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, na parte B, quando Deus diz a Ezequiel, põe a Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Qual é o significado de casa ali? Se tomarmos o sentido literal do texto, nós vamos ver, como foi no caso anterior de Marcos 2:1, que nós teremos dificuldade ao interpretá-lo. Portanto, casa ali significa coisas, família ou até mesmo a própria vida. Então nós deveríamos interpretar esse segundo texto sobre a referência à casa que nós estamos estudando no seu sentido literal, tá bom? Observe comigo aí na sua tela. Se o sentido literal faz sentido, olha o trocadilho, não deve se buscar outro. Mas como nos exemplos que nós apresentamos aqui, o melhor sentido é o sentido figurado do texto.
tá bom? Então a regra nos ensina que devemos interpretar o texto ou interpretar o sentido na sua regra comum e ordinária, tá bom? E eu quero, para concluir esta aula, falar de duas escolas de interpretação principais, duas escolas das quais nós devemos ter em mente. A escola de Antioquia, que interpretava o texto no seu sentido literal, e a escola de Alexandria, que interpretava o seu texto ou o texto no sentido alegórico. Acompanhe comigo aí. A escola de Antioquia buscava fugir da alegorização extrema e procurava entender o texto dentro do seu contexto histórico e prendia-se ao seu sentido gramatical. Por sua vez, em Alexandria, os intérpretes adotaram um sistema alegórico de interpretação. Filo insistia que era possível encontrar no Pentateuco princípios filosóficos gregos. Então nós estamos falando de duas escolas de interpretação da antiguidade, onde uma buscava interpretar o texto no seu sentido literal, no seu sentido comum, no seu sentido ordinário, sem fazer alegorização, respeitando o contexto histórico, como também o sentido gramatical. Iam no texto e buscavam extrair do texto, como bons exegetas, o significado pretendido pelo autor. Já do outro lado, também uma escola antiga de interpretação, chamada de Alexandria, buscava na palavra, no texto, significados alegóricos. Filo dizia que um mesmo texto pode ter o seu sentido literal, o seu sentido comum, o seu sentido ordinário, como também ter textos ou sentidos alegóricos. E isto é um problema para a ciência e a arte da interpretação. Tá bom? Aprendemos nessa aula sobre as duas principais regras da hermenêutica. A regra que diz que a Bíblia é a sua melhor intérprete e a regra que nos ensina a sempre buscar o sentido comum e ordinário das palavras. E por fim, nós analisamos sobre as duas escolas de interpretação do passado. A escola de Alexandria, que ensinava, que defendia que todo texto tem dois sentidos, o sentido literal, o sentido comum, o sentido ordinário e o sentido alegórico, como também a escola de Antioquia, que alegava que cada texto tem apenas um significado e que deve ser analisado dentro do contexto histórico e gramatical. Tá bom? Seguiremos na próxima aula estudando as outras regras da hermenêutica. Compartilhe o link do nosso canal para estar abençoando outras vidas assim também. Se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva, ative as notificações e deixe o seu comentário, pois tudo isso é muito importante para nós, pois assim o YouTube reconhece que esse canal tem relevância, tá bom? Eu lhe aguardo na próxima aula, até quinta-feira que vem, onde estaremos dando sequência nos nossos estudos sobre a disciplina de hermenêutica. Até lá! Yeah.